gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Luiza, eu sou advogada e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre venda. Sim, venda na advocacia. Assim como todas as áreas da vida profissionais, a gente tem que ser um bom vendedor. Seja vendedor de produto, seja vendedor de serviço, seja vendedor da sua pessoa, mas a gente tem que ser vendedor. E na advocacia não é diferente, a gente tem que vender o tempo inteiro, né? A gente vai vender um procedimento jurídico ali para um cliente, por exemplo, um divórcio. Só que se aquele cliente potencial, ele não vê em você um bom profissional, ele não vai te contratar, porque saber o procedimento todo mundo sabe, mas saber se vender, fazer o cliente ficar preso ali em você, são poucos que conseguem fazer isso. Eu trago um pouco disso, de vendas, pra mim, na minha vida como advogada, do meu período que eu trabalhei como bancária, porque não sei se você sabe, mas eu trabalhei no banco por 12 anos da minha vida, depois eu saí para me tornar uma advogada. Então eu era totalmente comercial antes de me tornar uma advogada, e aí eu consigo trazer um pouco dessa parte comercial para minha advocacia. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que eu quero dizer sobre se vender na advocacia. Você precisa usar algumas estratégias quando você for falar com o cliente. A maioria dos meus clientes entra em contato comigo pelo WhatsApp. É a forma que eu prefiro que eles entrem em contato. E eu acho que hoje em dia é a forma que as pessoas também preferem entrar em contato, né? Então tem alguns que me ligam, né? Mas aí eu sempre jogo eles pro WhatsApp porque eu gosto de ter também a conversa ali registrada. Converso por telefone e passo pro WhatsApp pra ficar aquela conversa ali. E no WhatsApp, onde eu vou ter mais tempo de falar com a pessoa, é onde eu vou me vender assim. A pessoa vai me amar naquela conversa. E assim, gente, ela não vai me amar porque eu tô sendo uma falsa ali com ela. Não. É o meu jeito de atrair, mas aquilo que eu tô vendendo é uma realidade. Não adianta também eu vender uma coisa que depois de um tempo ela vai descobrir que não existe. Eu vendo a minha realidade. Aquilo que eu tô vendendo pra ela é o que ela vai encontrar depois se ela me contratar. Então, vamos para as estratégias. No começo, quando eu comecei a advogar, eu precisava de clientes, então o que eu fazia? O cliente entrava em contato comigo, eu começava a conversar, deixando a pessoa muito à vontade, né, comigo, mostrando que eu sabia o que eu tava fazendo, mesmo que era coisa assim que não tava muito ali no meu dia a dia, mas eu estudava pra falar com ela, pra ela ter segurança no que eu tô falando, né? Só que assim, eu meio que entregava tudo pra ela. Às vezes a pessoa nem fechava comigo e eu tinha entregue tudo. Divórcio, você faz isso, você faz aquilo, precisa de tal documento, não sei o quê. Entregava tudo. Ou, por exemplo, se a pessoa entrasse em contato comigo pra fazer uma defesa, eu falava 100% de todo o processo que tava aqui e às vezes ela nem voltava. Então, essa é a parte errada, tá? É a parte que eu fazia no começo, dava certo algumas vezes, mas tinha vezes que o cliente pegava a informação e caía fora. Então, hoje, que eu já aprendi bastante, né, nessa caminhada como advogada autônoma, o que eu faço? Vou dar um exemplo que aconteceu agora, segunda-feira. Aconteceu ontem, hoje é terça. Eu atendi uma cliente, ela me achou no Google, aí ela entrou em contato comigo. E aí ela falou que ela tinha recebido uma carta de intimação que ela tinha que apresentar defesa. Nesse momento nós estamos em recesso. Hoje é dia 28 de dezembro. Então a gente tá em recesso. Então eu sabia que não tinha muita urgência aquela carta que ela recebeu. Ela recebeu agora, então tem até dia 20 de janeiro pra gente poder fazer. E o prazo dela é bem mais pra frente do dia 20 de janeiro. Então eu atendi, né, vi o que ela precisava, entrei no processo, porque ela já tinha me mandado a carta, pra eu ver o que era, se era realmente algo que eu de fato atenderia ou não. Vi que era uma questão de consumidor, ela era a empresa, no caso. Eu atendia aquela situação. Falei pra ela quanto que eu cobraria pra fazer a defesa e não dei muitas informações, porque nessa época do ano, muita gente entra em contato pra fechar, mas muita gente também entra pra pesquisar, porque eles sabem que eles têm tempo, né? Então, pelo menos eu tenho percebido isso. Muita gente entra em contato pra fazer ali uma pesquisa e às vezes nem volta a falar com você. E aí eu falei, talvez essa mulher vai fazer a mesma coisa, né? Mas aí eu fui e dei algumas informações, mas muito rasas. E aí ela falou assim, muito obrigada, eu vou verificar aqui e volto a falar. Daí eu falei assim, gente, não vou deixar essa mulher sair dessa conversa desse jeito, porque essa não sou eu. Eu não falo assim com o meu cliente, né? Com os clientes em potencial, eu não falo assim. Eu sempre dou mais atenção. Daí eu chamei, ela já tinha se despedido, eu chamei ela de volta e falei, olha, só pra você ficar ciente do teor do seu processo, ele se trata de uma ação assim, 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 a pessoa tá alegando isso, o valor do processo é tanto, e é isso. Já dei ali um parecer pra ela. Aí ela voltou pra conversa, começou a me fazer várias perguntas, e eu fui mais ou menos
passando algumas informações, mas não o suficiente pra passar tudo que ela precisava fazer e nunca mais voltar a falar comigo. E assim, em vários momentos ela falava assim, é complicado, né? A pessoa entrou com uma ação, ela tá agindo de má fé. Aí eu dava minha opinião particular quanto àquilo, mas não assim, sendo, tipo, amiga, isso mesmo. Não assim, né, gente? Vocês estão me entendendo. Mas eu falava, é muito comum as pessoas fazerem esse tipo de coisa, é muito ruim, porque... E aí ela falou, eu sou uma pequena empresária, e aí a pessoa vai e faz isso comigo. E aí eu fui me colocando no lugar dela, ou seja, a gente tem que ter empatia. Seja quem quer que a gente esteja atendendo, a gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa. Então, eu me coloquei ali no lugar dela, como uma empresária, né, assim, uma pequena empresária, que era o caso dela, e dei minha opinião sobre o que estava acontecendo. E aí ela foi se abrindo cada vez mais comigo, a ponto de, no final de toda a conversa, ela falar que ia fechar comigo. Detalhe, gente, lembrando que ela já tinha se despedido de mim. Se eu não tivesse voltado na conversa, se eu não tivesse dado essas amostras grátis do meu trabalho para ela, talvez ela não teria voltado. E quando a gente voltou a conversar, a gente conversou ali de uma forma que agradou tanto que ela fechou comigo. E era uma defesa, então eu cobrei um valor dela, ainda acabei fechando um outro serviço que ela precisava, e ela ainda foi e já me pagou ali no mesmo dia, assinou o contrato e já me pagou. Então assim, gente, o que eu posso falar aqui pra vocês? Advogado também é um vendedor. A gente vende não só o nosso serviço, o nosso conhecimento, mas a gente também vende a nossa pessoa. Eu não contrataria, gente, um advogado que eu não tivesse o mínimo de simpatia por ele. Assim, aquela coisa mínima que eu falasse, isso dali tem a ver comigo, sabe assim? Eu não contrataria, é o meu jeito. E eu vejo e eu imagino que muitas pessoas são dessa forma também. Então, assim, às vezes a gente não quer dar amostras grátis do nosso trabalho, porque a gente fala, eu não vou ficar dando meu conhecimento de graça. Mas às vezes é preciso, porque a pessoa não sabe com quem ela tá falando. A maioria dos meus clientes chegam pelo Google Ads. Então, se eu não der essa amostra grátis, a pessoa não vai saber com o que ela tá falando. Advogado tem milhares, mas um advogado diferenciado são poucos. Advogado que realmente trata do problema do cliente como se fosse dele, são poucos. E eu falo para meus clientes que eu quero ser lembrada como essa advogada. Eu não quero ser aquilo que todo mundo fala, advogada é uma raça, é tudo igual, não sei o quê, não tá nem aí com o problema do cliente, não sei o quê. Eu não quero ser e eu não sou esse tipo de advogada. Então eu já mostro isso pro meu cliente do primeiro momento que eu tô falando com ele, independente se ele vai fechar comigo ou não. Então, eu resolvi gravar esse vídeo porque foi uma situação recente que aconteceu, que eu já tava meio, eu falei, acho que nem vai fechar, né, tal. E eu falei, não, essa não sou eu não trabalho dessa forma. E realmente, quando eu fui ali na mensagem com a cliente, ela fechou comigo e, a gente tá no recesso. Tem muita gente que não tá querendo fechar, né, nenhum tipo de serviço agora. E eu fechei e foi um ótimo negócio. Então, gente, nós somos vendedores. O tempo inteiro a gente tá vendendo, sim. Venda nas suas redes sociais, venda enquanto você estiver atendendo, venda enquanto você estiver atendendo à distância ou presencial e tenha empatia pelo seu cliente, se coloque no lugar dele o tempo inteiro. Como você gostaria de ser atendido num momento delicado desse? Porque quem procura advogado não tá no melhor momento da vida, né? Independente da situação, ela não tá no momento da vida, a gente não é procurado para aqueles momentos de alegria, assim, né? Não, a gente é procurado para resolver problema, para evitar problema, alguma coisa assim, né? Claro, tem ações que a pessoa vai receber dinheiro depois, mas na hora que ela procurou a gente, ela não tá no momento bom. Então, se coloque no lugar do seu cliente, tenha empatia e trabalhe como se você estivesse fazendo aquilo por você mesmo. Que eu tenho certeza que o cliente vai agradecer, o cliente vai te procurar outras vezes se ele precisar, e se ele não precisar, eu tenho certeza absoluta que ele vai te indicar para alguém. E com isso, você vai acabar crescendo cada vez mais, como pessoa e como profissional. E eu tenho certeza que você vai obter muito lucro com a sua advocacia, você agindo dessa forma. Então esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, na sua forma de agir na sua advocacia, na sua forma de pensar. E se você não for inscrito aqui no meu canal, não deixa de se inscrever. Me segue também lá no Instagram, que eu posto um pouco do meu dia a dia como advogada autônoma. E curta esse vídeo se você gostou. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!